Filmes, animações e demais produtos culturais e artísticos sempre nos venderam a figura do balão como uma alegoria positiva, muitas vezes mágica. Ao trazer os balões para as grandes metrópoles da realidade, nos deparamos com as seguintes questões: acidentes ambientais e criminalização. Mas e os baloeiros tradicionais? Onde estão? Libera o balão! Libera o balão! Era muito forte nas festas juninas. Só que isso foi se expandindo, acho que no Rio de Janeiro, na década de 50, por aí as pessoas já começaram a fazer o balão já como uma forma de lazer. Aí começaram a fazer com os familiares, com os vizinhos. Em São Paulo, ela chegou na década de finalzinhos de 80. Tá? 88, 89, que começou a destacar, que foi quando surgiu o gigantismo, que são aqueles balões de grande porte. Sim, o que eu percebi é que essas turmas, elas são criadas a partir de uma relação muito forte de bairro. Tudo começou assim, eu e meus irmãos começamos de novinho, 12 anos. Tinha um vizinho nosso que fazia balão. E daí a gente ficou encantado. Quando viu um balão cheio, a gente ficou louco, ficou alucinado. Daí a gente começou nisso aí. E daí na rua de baixo tinha uma turma que envolvia uns baloeiros. Daí a gente começou a gostar demais. Daí começamos a ficar louco, alucinado. Eu comecei no mundo do balão há uns 18 anos atrás, mais ou menos. Eu comecei a andar com um grupo de meninos, a maioria, que gostava de balão. Aí eu comecei a gostar também, me envolver, ia numas solturas. Os balões de ar quente são tanto estes da cestinha, que as pessoas sobem na cestinha, e aí vão pessoas dentro dele andando com ele, quanto esses balões de São João. Então esses daí são os balões de ar quente, né? Os balões a gás são esses que o pessoal chama de dirigíveis. Há uns anos atrás era possível ver um da Goodyear voando pelas ruas de São Paulo. O funcionamento deles, o princípio físico é sempre o mesmo. A ideia é você ter um corpo menos denso do que o ar e esse corpo vai boiar no ar, assim como uma bola de plástico boiaria na água. Então, quando você pega uma bola de plástico, afunda na água e solta ela, ela boia até chegar na superfície da água. Como o ar atmosférico ele é mais denso perto da superfície, menos denso nas camadas mais altas, conforme o balão vai subindo, ele uma hora vai encontrar uma camada de densidade da atmosfera igual ou bem próxima da densidade desse balão. Então os balões de ar quente ou os dirigíveis, em geral, eles sobem alguns metros de altura e uma hora eles estabilizam essa altura porque eles encontram uma densidade do ar um pouco mais baixa que a superfície e aí ele consegue estabilizar essa altura. Eu acho que existem alguns momentos do balão que foram marcos. E quando você conversa com alguns baloeiros, eles sempre citam e virou um marco histórico, um marco temporal para eles. Que é a soltura do balão da turma emenda do Ayrton Senna, em 94, 95, por aí. E a soltura do balão de 72 metros da Sandu Mosaico. Esses balões, eles viraram marcos históricos e isso já mostra como é que ele foi incorporado, como é que as pessoas passaram a considerar ele como um lazer sério realmente. Porque demora, envolve um tempo, né? Envolve trabalho, não é um trabalho que as pessoas são remuneradas, então é considerado um lazer. Então as pessoas chegam no trabalho já cansadas, mas
se empenham em algo que para eles cria todo um sentido simbólico. E a partir daí eles começam a se reunir, todos em prol, para que crie esse artefato que faz muito sentido, que cria todo um mundo de relações simbólicas para essas pessoas envolvidas. A produção é assim, tudo começa num projeto, né? A gente se reúne, vê o tamanho do balão, o que quer fazer, normalmente sempre balão grande, e um tema. Acho que a decidir a primeira coisa é o tamanho do balão, o molde que vai fazer, depois disso decide-se um tema. Acho que ou o inverso, assim, mas geralmente acho que o tamanho é a prioridade, depois o tema que vai fazer, enfim, vamos fazer da Harley Davidson, vamos fazer o Pavarotti, o tema em si mesmo do que vai ser o balão. Tamanho, tema, depois disso manda-se fazer o projeto com desenho, os meninos cortam o balão e daí depois disso já vai trabalhando, né? Quem vai fazer o quê? Mais ou menos quem vai fazer o quê, assim, eu tenho uma bancada na minha casa pequena, então eu consigo ajudar com pedaços de 1 metro, que geralmente é o que a gente trabalha, para depois juntar tudo para formar um balão só. Então eu consigo ajudar. Então eu pego pedaços e vou fazendo lá, enquanto os meninos fazem uma linha de produção, eles sempre, que são 5, 6, na outra bancada lá. Eu geralmente trabalho sozinha na minha casa. E é isso. E a linha é essa. Faz até acabar. E depois que acabar mesmo a produção em si, aí depois vem antena, se for bandeira, a boca do balão, a bucha do balão, que daí já são as coisas que ficam mais para o final. E a Polícia Ambiental fez uma apreensão nesse final de semana em Suzano. Foi ontem de manhã na rodovia Índio Tibiriçá. A Polícia Militar Ambiental apreendeu pelo menos 7 balões numa operação especial no fim de semana em todo o estado. 8 pessoas foram detidas. Na Zona Leste aqui de São Paulo foram 3 apreensões em apenas 2 horas. O balão aí que você está vendo na fotografia caiu na Quinta da Boa Vista. A Polícia Ambiental disse que fez uma operação ao longo desse domingo e apreendeu, olha, não foi 1 nem 2, hein? Foram 11 balões nas zonas Norte e Oeste, também em Macaé. Não é brincadeira, entendeu? Isso aí, olha, a gente cansa de dizer, que fabricar, transportar, soltar balão é crime. Sei que nós somos criminosos como qualquer um outro. Para a polícia não tem diferença se eu solto o balão, ou se o cara roubou um carro, ou se ele é traficante. Nós somos perseguidos da mesma forma, né? E também acho que o que acaba denegrindo um pouco a nossa imagem é o pessoal que vai atrás de balão, né? Porque nós soltamos balões um pouco maior do que o convencional. Então, os balões geralmente que nós soltamos, ou eles caem no meio do mato, no interior, ou ele vai para o mar, que acaba ninguém tendo notícia. É um crime, falam que é crime, né? A gente não se acha criminoso, mas falam que é crime. A lei ela tenta inibir a soltura, a fabricação, o transporte e a venda do balão. Entretanto, o artigo 42 ele é muito falho, ele deixa muita brecha. Então, hoje o baloeiro, como é um crime de menor potencial ofensivo, é uma pena de 1 a 3 anos, se ele é pego, é feito um termo circunstanciado na delegacia, ele é liberado e ele responde depois de um processo crime pela Lei 9.099, na qual ele paga ou uma prestação de serviço à comunidade ou cesta básica. Ele é feita uma transação lá com o Ministério Público. Então não há uma punição. Acontece muito de balões menores ou mesmo balões um pouco maiores, que para nós já é acima de 10 metros, cai numa rua residencial. Os caras chegam de moto, fazendo aquele barulho, explodindo moto, gritando, que se eu tivesse na minha casa e não conhecesse, eu ia ficar assustadíssima. O balão, o grande problema do balão é a tocha, que é chamada de bucha, tá? Então essa bucha, geralmente eles pegam uma toalha felpuda e eles derramam parafina nela. Espera ela secar, fica então
aquela bucha endurecida com a parafina. E eles tacam fogo naquilo. Então isso faz com que a parafina faz com que aquilo queime por mais tempo, produzindo vários gases ali tóxicos. O principal deles é o monóxido de carbono. Eu não acho que isso seja uma coisa que vá trazer algum tipo de benefício para alguém. Eu entendo a adrenalina que é, mas eu não concordo. Eu acho que dá pra gente ter essa adrenalina com coisas saudáveis e não com uma coisa que vai prejudicar o meio ambiente e socialmente tantas outras coisas. Alguém pode falar assim, mas e os danos ambientais? Mas olha os danos ambientais, né? A gente vê aí uma empresa mineradora aí que tem um rompimento de uma barragem, destrói um rio inteiro, né? A gente vê aí lixo jogado na rua em vários locais, a gente vê fumaça preta saindo de caminhões, né? Então acho que é um pouco de hipocrisia ficar dizendo que uma coisa é a causa de todos os nossos problemas ambientais, especialmente quando ela está misturada com tradição e cultura. Eu acho que isso é só uma maneira preconceituosa de você querer excluir a cultura e a tradição das pessoas que são diferentes de você. Culturalmente é algo muito importante, porque envolve várias relações, envolve um trabalho, é um artefato, né, produzido por várias pessoas. Então, fez parte das tradições do festejos juninos. Hoje ainda tentam inibir, mas ainda ele está presente um pouco. Então a gente não pode negar que tem essa importância simbólica para a nossa tradição, para a nossa cultura. Tem muita gente que gosta de andar de bicicleta no final de semana, né? São hobbies mesmo, assim. E eu acho que acaba sendo um amor mesmo, né? Aquele amor sem nada em troca. Amizades, né? Nossa, tenho bastante amigos no balão, muitos amigos. A gente se reúne segunda e quarta, às vezes de sábado. É pessoas que eu tenho amizade. Eu acho que é um estilo de vida. É inexplicável, é inexplicável. É igual um jogador de futebol. A adrenalina vai lá em cima, seu coração fica, nossa, fica tremendo, você tem que ter foco total no balão, 1000% foco no balão, muito legal, é uma alegria inexplicável.